aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de profundo silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo que nos faça compreender tudo o que essa palavra hoje nos revela. Oremos. Amém. Irmãs e irmãos, seguindo o ritmo da caminhada de Jesus com a igreja, com os apóstolos, a gente vai tendo uma compreensão límpida, cristalina, sobre o que Deus quer de nós. Nós vimos domingo atrasado Jesus se revelando e Pedro professando: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, não foi? E Jesus instituindo Pedro como chefe da igreja, dando-lhe as chaves do reino dos céus, que hoje retoma as chaves. Tudo que tu ligares na terra será ligado, e tudo que tu desligares na terra será desligado. Depois, Jesus anunciou seu sofrimento, sua morte. Pedro se recusou a aceitar isso, repreendeu Jesus. Jesus deu uma bronca enorme em Pedro, enorme. E falou para nós que para segui-lo é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Depois daquela correção de Pedro, no capítulo 17, que nós já vimos lá em agosto, depois daquela bronca que Jesus deu em Pedro, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e subiu com eles à montanha sagrada e transfigurou-se diante deles. Desceu da montanha, realizou alguns milagres e fez mais um anúncio sobre a sua paixão.
o Evangelho de Mateus, que os irmãos e irmãs podem ler lá no capítulo 17 e o começo do capítulo 18, porque hoje nós estamos, peguem lá, número 9, Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20. Então, antes dessa cena que nós lemos e ouvimos hoje, antes dessa cena, Jesus anunciou mais uma vez a sua paixão, sua morte. E o Evangelho de Mateus diz assim: e os discípulos foram tomados por uma tristeza total. O clima não estava bom. O Evangelho de hoje, ele é situado numa situação muito concreta, um conflito entre o que os discípulos esperavam de Jesus, o que eles queriam que Jesus fosse, e Jesus, que já se transfigurou diante deles na montanha, insiste anunciando sua paixão, hoje, mais uma vez, e os discípulos são tomados por uma tristeza total, porque pensam, não é possível que a gente esperava o Messias de uma maneira, e esse Jesus que a gente está seguindo há quase 3 anos, se apresenta agora como alguém que vai ser rejeitado, perseguido e morto na cruz. Não é possível. Que tristeza ter deixado tudo para segui-lo. Aí, depois dessa cena, tem uma conversa de Jesus com eles sobre quem é o maior no reino dos céus. Que os próprios discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Ele diz que o maior é o que serve. Ele instrui os apóstolos sobre o escândalo e diz: vigiai, para que vocês não sejam motivo de tropeço na vida de ninguém, causa de queda para ninguém, por causa do escândalo e dos erros de vocês. Conta a parábola da ovelha, das 100 ovelhas, uma se perde, o pastor deixa 99 e vai atrás de uma só, e é uma grande alegria. E termina hoje essa sequência do capítulo 17 até o 18 com esse texto de agora. Feita essa sequência, a gente pode agora compreender melhor e situar-nos nesse texto. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, portanto, é uma conversa específica com o grupo dos seus seguidores. Não é uma conversa com alguém que ele realizou milagres, com os fariseus, com os mestres da lei, com os sacerdotes, com a multidão, ou com algum doente, algum sofrido. É uma conversa específica com eles sobre uma questão séria que está acontecendo no meio deles. Ora, Pedro ofendeu a Jesus repreendendo Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa, que isso nunca te aconteça, esse negócio de o Senhor morrer na cruz. E Jesus também deu uma bronca em Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás, porque você pensa como os homens e não as coisas de Deus. E aí Jesus diz assim, vamos lá? Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Essa é a educação de Jesus para, seguramente, alguém que tivesse no grupo dos apóstolos tristes e decepcionados com ele. E provavelmente ele também, não é? Sabendo quem é dos discípulos, que ele teria que tomar a parte e dizer: olha, você não está compreendendo o que é o plano de Deus. O critério de Jesus é muito diferente do critério nosso. Se o teu irmão pecar contra ti, é alguém que errou contra você, machucou você, feriu você, traiu você.
Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. É difícil? É, mas tem que ser uma conversa. O ferido com o provocador da ferida. E que nem sempre isso é fácil, né? Quando alguém fere a gente, a primeira coisa que a gente faz é colocar farinha no ventilador, não é? A gente fala com todo mundo, menos com ele, menos com ela. Seja o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o irmão de dentro de casa. A gente caminha meses e às vezes anos para chegar um momento e ter coragem de chegar frente a frente com ele. Enquanto até o dia em que a gente cria coragem e diz, olha, passou o tempo. Às vezes a gente dá conta de fazer isso só depois que acontece alguma tragédia, uma doença na família, a morte de alguém na família. Quantas pessoas dão conta de dar um abraço só no dia do velório do pai e da mãe? Não é? Mas a gente corrige antes da gente ter a atitude que Jesus pede. Você me feriu, você me magoou, você me machucou. Vem aqui que eu preciso conversar com você. E aí, lasca a lenha num diálogo, conversa. Nós fazemos o contrário. Eu sempre repito isso. Hoje, com o Zap Zap, é mais fácil ainda. Porque a gente já fala mal num grupo. E aí o grupo inteiro reage. Não é? O último a saber, às vezes, quantas vezes cada um de nós já deve ter experimentado isso? Que alguém ficou ofendido com uma coisa que a gente nunca imaginava que ela ficaria ofendida. Isso existe? Ou a gente fica ofendido com uma coisa que a pessoa nunca imaginava que ela ficaria ofendida. E passa anos, ela vai tomando distância de você, você não entende por quê. Você fica com aquele negócio na cabeça, o que está acontecendo, por quê? Você cria coragem e pergunta, o que está acontecendo com fulano? Ah, não sei, fala você com ele, fala você com ela. Todo mundo já está sabendo, mas você não sabe. Até um dia que alguém cria coragem e fala, sabe aquele dia que você brincou com a pessoa, lá no almoço, lá na sua casa, lá na igreja, na porta da igreja, aquilo feriu demais a ele e a ela. Então, nós resolvemos de uma maneira perversa. Ao invés de diminuir a ferida, nós aumentamos a ferida. Nós contamos para todo mundo e não enfrentamos o que nos feriu. Vai corrigi-lo. Não é dar bronca, viu? Vai corrigi-lo significa vá empenhar-se em argumentos e em atitudes que a eduque a não ser assim. Corrigir é um exercício de apresentar o quanto você é importante, o quanto eu tenho valores na fé e você também tem, recordar a grandeza sua, recordar os valores da fé e dizer, você não pode fazer desse jeito com ninguém, nem comigo, nem com ninguém. Corrigir é apresentar-se junto à pessoa, é dar-lhe razões para que ela melhore e para que a gente melhore o relacionamento à luz do conteúdo da fé. O primeiro passo é esse, e nem sempre é fácil. Na maioria das vezes a vontade da gente é de quebrar o pau. Se não funcionar, você corrigir quem pecou contra ti, a sós contigo, leia, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Epa, que trem bom. Quem já teve a graça? Quem já teve a graça de ser corrigido com sabedoria, com amor, com compaixão? Quem já teve a graça de às vezes receber uma correção daquelas bem instruída, mas bem tomada pela força
da palavra e da autoridade do amor e do afeto, dizendo não tem cabimento, você precisa melhorar. Quem já passou por isso e termina com lágrimas, dando um abraço e dizendo obrigado, obrigado, obrigado por você ter coragem de falar isso para mim. A experiência da correção é a experiência de ganhar alguém, não é de acertar as arestas. Você me feriu, vou te dar uma bronca porque você fique na sua. Não é isso não. É corrigir para ganhar a esposa, ganhar o esposo, ganhar o filho, ganhar o irmão, o pai, a mãe. Ganhar. Segundo passo. Versículo 16: se ele não te ouvir, todo mundo? Toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Não é bom você confiar somente na sua palavra, não. E não confiar só na força da sua palavra, na autoridade da sua palavra e na compreensão que você tem do erro do outro. Não é bom não. Não se apoie somente no erro do outro e na força da sua palavra, não. Chame 2 pessoas para que a coisa seja resolvida, esclarecida, dialogada na presença de 2 ou 3 pessoas. Não seja você, não seja eu o critério último para corrigir o outro. Na maioria das vezes, o critério que nós estabelecemos para corrigir quem ofende a gente é o critério da ferida que eu tenho dentro de mim. Esse é o critério. Você não poderia ter feito essa ferida. E aí você vai lascar argumento e ofensa na pessoa, humilhá-la, pisar na goela dela, até colocá-la no lugar dela. E a questão não é essa. Para Jesus, corrigir o irmão, corrigir o próximo é colocá-la no lugar do seu coração, ganhá-la para você. Esse exercício, ele não é fácil de ser feito, porque nós somos imediatistas, não é? Pai, mãe, esposa, esposo, padre, nós somos imediatistas, nós queremos o resultado logo. Às vezes, entre a primeira ofensa e a primeira correção, a sós com a pessoa, e o caminho que foi feito, às vezes passa 1 ano, 2 anos, a pessoa recai de novo, e você fica preparando e tentando encontrar alguém que seja capaz de ajudar você a chegar nela de novo. A coisa não é assim mecânica, com controle remoto, foi hoje, agora foi ontem, agora hoje de novo e amanhã outra vez. 1, 2, 3 e acabou. Exige um processo interno de respeitar passos dentro de mim para lidar com a minha raiva, com o meu ressentimento, com a minha mágoa. Existe um processo também externo de eu encontrar alguém que tope comigo corrigir o irmão, não para colocá-lo no lugar dele e dizer que ele não presta, mas para ganhá-lo. Que a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Terceiro passo, vamos lá? Versículo 17. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Para lá. Olhe só a importância que para Jesus tem a igreja. Ele fundou a igreja para que a igreja seja o mais alto nível de busca de aperfeiçoamento nosso. Bonito isso, né? A igreja é o tribunal supremo
O Tribunal Supremo não é o meu coração ferido, não são os meus amigos que gostam de mim, que foi até você para lascar a lenha em você e dizer que você está errado. Não sou nem eu, nem os meus amigos que foram comigo para corrigir você, mas a referência última é a igreja. Dizer: olha, irmãos, está aqui hoje o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, que cometeu tal erro, eu o corrigi, esperei 2 anos, 3 anos, olha, irmãos, de novo ele recaiu, eu chamei alguns membros da minha família, da comunidade, e a gente chamou esse irmão, corrigiu a ela, chamou atenção. Passado mais alguns meses ou anos, de novo ela recaiu, não tem princípio, não tem valor, e agora diante da igreja eu apresento a vocês que essa pessoa não quer os valores de Deus. Pensa se nós tivéssemos coragem de fazer isso. Pensa se a igreja ocupasse em nossa vida um grau de importância desses. Mesmo aqui na paróquia, eu já tive a graça de tantos membros de fé madura, de convicção firme, e que em algumas situações, poucas, mas em algumas situações eu tive que chamar a pessoa dizendo: irmão, irmã, não pode ser o seu caminho. Não é porque você ofendeu a mim, não. Você tem feito coisas que prejudicam os outros, que prejudicam inclusive a você. Não é bom para você viver uma vida desse jeito. Ela pede perdão, corrige, passa uns meses, anos, 1 ano, 2, ela recai. Aí eu chamo 2 ou 3 da comunidade, às vezes até mais, falo: olha, pedi que vocês viessem aqui para conversar com esse irmão, com essa irmã. Uma coisa que a gente aprende no seminário, na formação da gente é: quando você for corrigir uma pessoa, você, a primeira vez, a sós com ela, você, como padre, que você apresente a ela meios para ajudá-la. Por exemplo, você não precisa falar comigo e desabafar o que passa na sua vida para você se comportar desse jeito. Mas eu falei com uma das irmãs, falei com o casal fulano, que pode te acompanhar. Se precisar, nós vamos arrumar um psicólogo para você, vai arrumar alguém que vai cuidar de você. Para nós o mais importante é curar você desse desvio. Nós já passamos por isso aqui na comunidade. E a pessoa às vezes dá saltos enormes de aperfeiçoamento, de busca, de anseio. E o mais assustador que vocês vão ouvir agora: ainda que não tenha sido vencida totalmente a fraqueza dela, mas ela conseguiu dar avanços e crescer. Entendeu? Ela ainda tem sintomas e sinais de feridas, que vai ser um processo de oração, de libertação, de cura interior, que depende da nossa oração, da nossa intercessão. Vai depender de muitos remédios que nós temos que providenciar. Zelar dela, cuidar dela, visitá-la, amá-la. Não é assim automático, não, é um caminho. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Continue comigo o versículo 17. Juntos. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Dizer: irmão, olha, nós não consideramos mais você como alguém da comunidade de fé. Nós não vamos mais exigir de você valores da fé, porque para nós está claro que você não rege, não conduz a sua vida a partir dos princípios da fé, dos princípios do amor que ele ensinou. Nós deixamos você agora e consideramos você que não é mais objeto de nossa atenção e dedicação. Você, a partir de agora, tomou uma decisão pelo seu comportamento de agir como se fosse um pagão ou um pecador público. Toca a sua vida, nós não vamos nos ocupar com você.
Esse talvez seja o nível mais difícil para a igreja, porque é difícil, é desgastante, é profundamente desgastante. Mesmo entre nós, a igreja, quando a gente chega a esse nível, às vezes aquelas 2 ou 3 pessoas, ou até mais, que a gente chama para ajudar a resolver e corrigir a pessoa, às vezes no processo, aquelas mesmas pessoas começam a pensar, não, mas não pode fazer assim com ela não. Às vezes há uma briga entre os membros, a equipe que foi convocada para ajudar a corrigi-la, porque no caminho a metade pensa uma coisa, a outra metade pensa outra. Então, o erro do irmão, às vezes, ele não provoca somente divisão nele, e divisão entre a gente e ele. O erro nosso, ele interfere nas nossas relações, e ele vai dividindo a comunidade, a família, em partidos, quem é a favor ou contra, quem acha isso ou aquilo. Veja, tem agora uma recordação que Jesus faz que é importante. Olhe só para recordar. O primeiro passo é identificar o pecado, se o teu irmão pecar contra ti. O segundo passo é corrigir o irmão 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora vem o terceiro passo. Vamos ver? Versículo 18. Em verdade vos digo, vocês, a igreja, bem forte. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Primeiro passo é identificar o erro. Segundo passo é enfrentar a fraqueza do irmão e apresentar caminhos de superação. O quarto passo é olhar para o papel da igreja. O papel da igreja é ligar na terra e ligar no céu. Esse é o primeiro. Jesus recorda que a partir do momento em que a gente desliga o irmão, ou que a gente liga o irmão, a gente cumpre uma tarefa que ele confiou à igreja, e não a opinião minha, do padre, ou a opinião de alguns membros da comunidade, ou da família. Jesus mostra que o ponto mais alto no processo de busca de aperfeiçoamento mútuo que nós devemos ter, tem que ser perguntar, afinal de contas, qual é o nosso papel na vida de quem é fraco? O nosso papel é, na conversa e no plano e no coração de Jesus e do Divino Pai Eterno, que nossa missão seja de ligar na terra para ligar no céu. Esse é o nosso papel. Porque se o seu irmão pecar contra ti, olha aqui para a cruz. Olha aqui para a cruz. Se o seu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o em particular. Quantas vezes você já sentiu Deus te corrigindo em particular? Não já? Eu já senti tantas vezes. Quantas vezes eu já senti Jesus me corrigindo junto com São João ao pé da cruz, com Nossa Senhora ao pé da cruz, com os apóstolos e com a comunidade da Igreja dos Santos. Quantas vezes eu já senti Jesus me corrigir junto com o Pai e o Espírito Santo, para que a coisa seja decidida na presença de 2 ou 3. Ele é um modelo perfeito de correção. Esgotada a possibilidade, não dá mais. Já corrigi em particular, já corrigi na presença de alguns, já corrigi na frente da igreja. Agora não dou conta mais de você. Qual é a última atitude de Jesus em nos corrigir? Olha, você pode não aceitar, diz Jesus para mim e para você, mas eu vou derramar a minha vida em sangue e em sacrifício, e se você se arrepender dos seus pecados, e se aproximar do meu sangue, e aceitar sobre você o meu sangue, seus pecados, ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão brancos como a neve. Dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Um grito de amor a Jesus. Estenda a sua mão aqui para a cruz.
Diga comigo: Jesus, na sua cruz, Sua cruz. o Senhor se mostra O Senhor se mostra o modelo perfeito o modelo perfeito de correção. de correção. Foi entregando sua vida na cruz Foi entregando sua vida que na o Senhor cruz, ofereceu que o Senhor ofereceu os meios eficazes os meios eficazes para meu aperfeiçoamento. para o meu aperfeiçoamento. Jesus, Jesus, ensina-me ensina-me a perdoar a perdoar como o Senhor me perdoa. como o Senhor me perdoa. Amém. Amém. Pode pegar pesado? Irmãs, irmãos, talvez uma das coisas que mais cause dano em nossa vida na família, no trabalho e na igreja é que às vezes a gente implica com o pai, com a mãe, a gente implica com um filho, uma filha, com um genro, uma nora, um neto. A gente implica com o vô, com a avó, com o irmão, com o cunhado, a cunhada. A gente implica e toma uma birra, mas uma birra. A gente convive com a pessoa a semana inteira, todo domingo, toda semana, às vezes todos os dias, mas a gente passa a vida inteira rejeitando a pessoa e tendo todo o prazer do mundo em negá-la e provar para ela que ela é pó e lixo e não vale nada. E às vezes por um erro que é grande, mas nem se compara o erro dela com alguns amigos que a gente tem que passeia com a gente, que vai pescar com a gente, que vai para o shopping com a gente, não é? Que joga bola com a gente, que trabalha com a gente no serviço e que a gente gosta dessa pessoa, vai na casa dela, vai no aniversário, convive com a família. A esposa diz: bem, como é que você é tão duro com seu filho e é amigo de uma pessoa picareta daquele jeito? Bem, como é que você é tão duro com sua mãe, com a minha mãe, e você é tão amiga daquela amiga sua que não vale nada na fama de todo mundo? Isso existe? Nós estabelecemos critérios. Olhe para a cruz de novo, que eu não quero nem um pouquinho ficar à frente da cruz hoje. Nós estabelecemos critérios e colocamos critérios últimos para decidir nossa forma de tratar uns aos outros, e nós queremos ser superior a isso aqui. Nós suportamos fraquezas horrorosas de gente lá fora, no trabalho, na escola, amigas, amigos, mas dentro de casa a gente vai fechando o coração, fechando o coração, fechando o coração, até matar a pessoa dentro da gente e matar a gente também, porque a maior vítima de um coração fechado é quem fechou o coração. Como é que canta o salmo? Não fecheis? Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leia comigo a última estrofe do salmo, coisa linda. Oxalá, versículo 8. Oxalá significa quem dera, quem pudera. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Meriba e Massa significa lugar da amargura. Não fecheis os corações como em Meriba, como naquele dia da amargura, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não feche o coração. Você convive com o erro do outro, não feche o coração. Escuta a voz de Deus, não feche o coração. Diz Jesus, volte ao Evangelho. Que coisa impressionante ele fala no final do texto de hoje. Versículo 19. Leia. De novo eu vos digo,
Se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Presta atenção. Se você quer que o Divino Pai Eterno te escute e te atenda, entre em acordo com seu irmão. Gente, isso aqui é uma das regras mais delicadas da fé. Se você deseja que o Divino Pai Eterno te escute, entre em acordo com o seu irmão. Como nós rezamos no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A gente põe nós mesmos, quando rezamos o Pai Nosso, presta atenção, tome cuidado com quando você reza o Pai Nosso. Porque quando você reza o Pai Nosso, você diz ao Divino Pai Eterno para fazer uma coisa para você, que talvez você nunca tenha pensado as consequências dela. Você diz assim para o Divino Pai Eterno: trata-me, ó Pai, do jeito que eu trato quem me ofende. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você diz ao Divino Pai Eterno, e talvez o Divino Pai Eterno tenha dado uns trabalhos para você, e você não entende por que o Divino Pai Eterno tem feito com você o que Ele tem feito, e Ele tem respondido ao que você reza no Pai Nosso. O Divino Pai Eterno só está fazendo uma coisa: tratando você do jeito que você trata seu irmão. Amém? Cuidado com o jeito que trata o irmão, e a partir de hoje tome cuidado antes de rezar o Pai Nosso. Porque você pode, quando reza o Pai Nosso, autorizar o Divino Pai Eterno a tratar você do jeito que você trata a quem te ofende. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. O Divino Pai Eterno trata você do jeito que você trata, do jeito que eu trato quem me ofende. Esse critério último da relação do Pai Eterno comigo e com você. Ele tem força, Jesus tem autoridade para dizer isso para nós, Jesus tem moral para dizer isso para nós, porque a quem ofendeu a Ele e ao Pai Eterno e ao Espírito Santo, olha como é que Ele trata. Ele pode, e Ele tem autoridade para dizer para nós: digam ao Pai, ao meu Pai, perdoa as minhas ofensas como eu perdoo a quem me ofende, porque Ele mesmo perdoa a quem ofende ao Pai, ao Espírito Santo e a Ele, desse jeito aqui. Esse é o modelo. Por isso que nós cristãos não podemos nunca esquecer a cruz. Esse é o modelo da perfeição do relacionamento humano. Eu não sei, mas essa semana me dá vontade de chorar contando isso, que é um desabafo muito pessoal que faço. Meditando esse evangelho essa semana, a gente vai recordando pessoas que eu precisava ter tido mais tempo, cuidado melhor. E na medida que rezava esse texto, eu ia dizendo a Jesus: Jesus, se desse agora para ir lá naquele meu tio, naquele meu primo, naquele irmão que já morreu, que já foi embora, se desse. A gente vai escutando a palavra e ela vai pondo a gente diante de pessoas que passaram pela vida da gente e que a gente precisava ter perdoado, do jeito que a gente sonha ser perdoado pelo Senhor. E eu proponho que a gente faça esse exercício essa semana. Rezar o Pai Nosso muitas vezes, sempre se colocando diante das pessoas que te ofenderam, das pessoas que eu ofendemos, e dizer ao Pai: Pai, trata-me assim, trata-me assim. Tem pai que tem uma capacidade enorme de dar conselho para todos os filhos lá no trabalho. Os colegas do trabalho falam assim: nossa, mas eu queria tanto que meu filho conhecesse você, porque você tem um jeito tão bom de corrigir os outros. Meu filho está me dando muito trabalho, nós vamos fazer uma janta, um almoço para você ir, porque eu quero que você sente com ele e converse. Mas o pai não tem uma nesga de paciência para conversar com o filho e a filha. Isso existe?
Trata-me, ó Divino Pai Eterno, do jeito que eu trato quem me ofende, Divino Pai Eterno. Continue, versículo 20. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Nós nos reunimos aqui hoje e estamos reunidos em nome do Senhor. Muitas vezes a gente vai até para as irmãs, para a equipe que pede as intenções da missa. Muitas pessoas chegam em mim e falam: padre, eu queria que o senhor rezasse a missa na intenção do meu filho, está me dando trabalho demais, que Deus mudasse ele, do meu marido, da minha esposa, do meu genro, da minha nora. Padre, eu quero rezar por ele para que ele converta. Eu às vezes, quando tem tempo, brinco de forma séria dizendo assim: e quem disse que a oração mais séria a ser pedida não é que você seja mudado e não ele? Quem garante? Esse negócio, rezar pela conversão do meu filho, rezar pela conversão do meu irmão, rezar pela conversão do fulano, quem garante que ela só não se converteu ainda porque eu ainda não dei um testemunho à altura de Cristo e da cruz de Cristo, para que ela dissesse assim: eu aceito fazer a vontade de Deus, vivendo a amizade com você. Irmã, irmão, pegue comigo a segunda leitura. Desculpe, não, pera lá, ainda no Evangelho. Deixa eu pegar uma sequência bem interessante do Evangelho. A sequência é identificar o erro do próximo e o meu, os passos da correção, o segundo passo. Terceiro passo: ligar na terra e ligar no céu, ou desligar na terra e desligar no céu. O quarto passo: entrar em acordo com o próximo para rezar. O Divino Pai Eterno acolhe a minha prece, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Se eu estou aqui rezando com vocês, mas tem alguém aqui que meu coração fechou e não perdoa, não ama e não busca reconciliação, não vai ter Pai Eterno me escutando e nem te escutando. Se tiver alguém que travou sua alma e seu coração sem perdão. Amém? Agora vamos à segunda leitura, que ela é muito bonita, da carta de Paulo aos Romanos, que faz tempo que nós estamos lendo ela, que é um texto tão espiritual. Leia comigo, vai, Sandra. Irmãos, não fiqueis a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Irmão, irmã, não fique devendo a ninguém, a não ser nada, a não ser o amor mútuo. Vá sempre fazendo uma revisão de vida, como a gente faz na conta, tira o extrato, né? Tira o extrato para ver como é que está a sua conta com cada um, não é? Tira o extrato, olha os boletos que você tem na relação com cada um e não fique devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Nada. Zere a sua dívida e a sua conta com o seu próximo, porque o amor ao próximo é o cumprimento perfeito da lei. Você pode rezar do jeito que manda, rezar o terço, vir à missa, confessar, ir no Divino Pai Eterno, Aparecido do Norte, e onde for, mas se o seu coração não ama o próximo, agora você pode até ir à Trindade, a pé, Aparecida do Norte, à missa aqui, confessar, fazer penitência, pedindo a Deus: muda meu temperamento, muda meu coração e me ajude a aperfeiçoar minha maneira de amar ao próximo. Não deve deixar de ter piedade e devoção, não. Tá claro? Reze. Continue. De fato, os mandamentos
Não cometerás adultério. Vai, Sandra. Não matarás. Não roubarás. Não cobiçarás. Firma. E qualquer outro mandamento se resume neste. A Bíblia inteira se resume nisso. Vai. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Você quer viver a religião, a fé cristã, da forma mais perfeita? Ame. Mas não ame com o seu coração ferido porque alguém te machucou. Ame com essa medida. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita lá pelo ano 62, que ele morreu em 64. Mas tem um outro texto da Bíblia que foi escrito lá pelo ano 100, que aperfeiçoou ainda esse texto, que é João, em que Jesus fala assim: amai-vos uns aos outros como, e não como a si mesmo, que vai mais além, não vai? Amar ao próximo como Jesus nos amou é muito mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, o amor ao próximo é o cumprimento perfeito da lei, e o amor ao próximo, a medida do amor, é a cruz. Amar como Jesus me amou. Estenda a sua mão para a cruz. Estendamos nossa mão para a cruz. Diga comigo: Jesus. Jesus. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo. O Senhor conhece tudo. O Senhor conhece tudo. Eu ainda não amo. Eu ainda não amo. Ao próximo. Ao próximo. Como o Senhor me amou. Como o Senhor me amou. Como o Senhor me ama. Como o Senhor me ama. Jesus. Jesus. Dá ao meu coração. Dá ao meu coração. A medida do amor. A medida do amor. Que o Senhor ofereceu. Que o Senhor ofereceu. No alto da cruz. No alto da cruz. No Calvário. No Calvário. Põe a mão no seu coração. Incline a sua cabeça. Apresente a Jesus agora todas as pessoas que têm ofendido você, que já ofenderam você, que você nunca deu conta de perdoar, que você tantas vezes difamou, que você guarda tanto rancor, mágoa, ofensa, raiva e até desejo de vingança ou indiferença, que você matou essa pessoa no seu coração. Apresente todos aqueles que pecaram contra você, que te ofenderam, e diga a Jesus: por seu sangue, lava esse sentimento ruim que eu guardo no meu coração, essa mágoa, esse rancor, essa falta de perdão. Cure, Senhor, meu coração de todo sentimento negativo, de tudo que a ofensa do outro gerou em mim. Lava-me hoje das lembranças das ofensas, dos traumas, das mágoas, dos ressentimentos. Zera a conta do meu coração com a dívida que os outros têm contra mim. Zera, Senhor. Que eu saia dessa igreja, Jesus, ninguém me devendo nada, e que eu não deva nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, Senhor. E vá rezando, orando do seu jeito, buscando no Senhor, para que Ele ligue você de novo na terra pelo perdão, e ligue você no céu pelo perdão. Fale com Ele, invoque essa força de um coração puro. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito,
e minha alma reviverá para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá Para te adorar, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Perdoa-me, Senhor, com teu Espírito. Perdoa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Se você conseguir ficar de joelhos diante da cruz, se ajoelhe. Para te louvar. perdoa-me. Perdoa-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Perdoa-me, Senhor. O coral, bem suave, educa-me. Bem suave os instrumentos. Educa-me, Senhor. A igreja de joelhos diante da cruz e do altar reza comigo. Jesus, Jesus, diante da sua cruz, diante da sua cruz, da sua palavra, da sua palavra, diante do altar, diante do altar, eu apresento hoje aqui eu apresento hoje, Agora. aqui, agora, todas as ofensas todas as ofensas que eu já recebi que eu já recebi de alguém, de alguém, qualquer que seja. qualquer que seja. Aqui estão Aqui estão as ofensas recebidas, as ofensas recebidas, as mágoas, as mágoas, a raiva, a raiva, o ódio, o ódio, a vingança. a vingança. Aqui estão Aqui estão as pedras as pedras que eu carregava que eu carregava para tirar para tirar em quem me ofendeu. em quem me ofendeu. Jesus, Jesus, eu sei eu sei que algumas coisas que algumas coisas vão demorar vão demorar sair da minha mente, sair da minha mente, do meu do coração, meu coração, mas as pedras mas as pedras para atirar para atirar eu não carrego mais. eu não carrego mais. Toma, Senhor, Toma, Senhor, tudo que eu queria tudo que eu queria devolver em ofensa. devolver em ofensa. Não quero mais Não quero mais dever nada dever nada a ninguém,
a não ser o amor mútuo. a não ser o amor mútuo. Toma, Senhor, Toma, Senhor, as ofensas que eu recebi as ofensas que eu recebi desde o ventre materno. desde o ventre materno. Toma, Senhor. Toma, Senhor. E na oração você entrega as ofensas que talvez você nem saiba que recebeu, te marcaram, te traumatizaram, te feriram, te deixou uma pessoa cheia de ansiedade, de tristeza, de depressão, de mágoa, rancor, desconfiança. Põe as ofensas ao pé da cruz. As ofensas que você recebeu. Diga comigo, Jesus, Jesus, com seu sangue, com seu sangue, cubra cubra a quem me ofendeu, a quem me ofendeu. lave, Lave, purifique purifique todos que me ofenderam. todos que me ofenderam. Não ficou mais Não ficou mais nenhuma dívida nenhuma de dívida ninguém contra mim. de ninguém contra mim. Seu sangue Seu sangue que me lava, que me lava, lavará também lavará também a quem me ofendeu. a quem me ofendeu. Perdoa-me, Perdoa-me, como hoje eu perdoo como hoje eu perdoo a quem me ofendeu. a quem me ofendeu. Toma, Senhor, Toma, Senhor, lava, lava, purifica purifica a quem me ofendeu. a quem me ofendeu. Perdoa-me, Senhor Jesus, Estenda sua mão para o altar, para a cruz, para e ofereça também aos pés do altar e da cruz te tudo que você já fez e já ofendeu alguém, até aquilo que você não sabe que machucou e feriu alguém. Põe hoje ao pé da cruz seu pedido de perdão por todas as ofensas que você praticou e cometeu. Põe ao pé da cruz, aos pés do altar. Senhor, como o Senhor lava as faltas, os pecados de quem me ofendeu e perdoa, como eu perdoo a quem me ofendeu, eu te peço, lava também a mim, as minhas faltas, os meus pecados, tudo que eu cometi contra alguém, mesmo sem saber. Estão aqui as minhas ofensas, o meu arrependimento, o meu pedido de perdão. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito. alegra-me, Senhor. Comece a louvar e agradecer o Senhor que te perdoa. Comece a glorificar o Senhor que te perdoa, que perdoa quem te ofendeu, que ajuda você a perdoar quem te ofendeu, por maior que seja a ofensa. Alegra-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. De pé, com as mãos erguidas para os céus, para te adorar, Para te adorar, para te louvar. alegra-me, Alegra-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Alegra-me, Senhor Jesus. recria-me, Recria-me, Senhor, com teu Espírito. levante as mãos para os céus e cante a igreja, e minha alma reviverá. Minha alma reviverá. Isso, tá bonito, mais forte a igreja, recria-me,
alma reviverá. e minha alma revive. Só a igreja, só as vozes para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Recria-me, Senhor. Jesus, Firma a igreja para te adorar. para te adorar, para te louvar. Recria-me. Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração e comece a louvar o Senhor, a glorificar por esse perdão, por essa cura, por essa libertação que você recebe, por essa libertação que você também deu hoje a quem te ofendeu. Você libertou a quem te ofendeu dos laços, da mágoa, do coração ofendido. Você libertou. Deixa voar. Deixa viver quem te ofendeu. Louva o Senhor pela liberdade de quem te ofendeu e pela sua liberdade diante de quem você ofendeu. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Só o seu sangue, o seu Espírito tem poder de renovar a minha vida, sim. Obrigado. Renovar a vida minha, a vida de quem eu ofendi, a vida de quem me ofendeu. Obrigado, Senhor. Te glorifico. Bendigo o seu nome, o poder do seu sangue que recria e restaura todas as coisas. Amém. Amém, Amém. amém, Amém. amém.